Tem uma história que parece simples, mas que na verdade desafia tudo que a gente pensa sobre regras e religião. É um confronto que acontece ali, no meio do dia a dia, e que revela um princípio muito mais profundo sobre o que significa de verdade viver a fé. É sobre a letra fria da lei contra a necessidade quentinha do ser humano. Então olha só o nosso caminho. A gente começa num campo de trigo, onde a confusão toda começa. Depois a gente vai entender como Jesus redefine a própria lei, descobre quem é que a gente deve amar e, por fim, a gente se olha no espelho para pensar nas regras da nossa própria vida. Vamos nessa! Bom, tudo começa com uma coisa bem básica, bem humana, a fome. Mas esse ato simples de necessidade vai acabar gerando um baita conflito sobre a lei religiosa. Imagina a cena, bem tranquila, é um sábado, Jesus e os discípulos caminhando por um trigal. A barriga ronca, a fome aperta e eles fazem o que qualquer um faria. Começam a pegar umas espigas para comer. Um gesto super natural, instintivo, mas que vai ser o estopim de uma grande discussão. E não demora muito, a fiscalização chega. Os fariseus, que eram os guardiões da lei, veem aquilo e já apontam o dedo, sabe? Ei, olha lá, o que eles estão fazendo? Isso não pode no sábado. Pronto. A fome humana bateu de frente com a regra sagrada. O palco está montado. E a resposta de Jesus não é só uma defesa. Ela vai muito além. Ela questiona a razão de ser da própria regra. Jesus não pede desculpas. Pelo contrário, ele puxa uma aula de história ali na hora. Ele lembra de quando o rei Davi, numa situação de aperto, de necessidade real, comeu os pães sagrados do templo. Pães que, pela regra, só os sacerdotes podiam tocar. A mensagem é muito clara. Tem hora que a necessidade humana, a dignidade, passa na frente da lei cerimonial. E aí vem a frase que vira a mesa, que muda tudo de perspectiva. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Pensa bem no peso disso. É uma inversão total. As regras devem servir para a gente, para nos proteger, para nos fazer bem. Nós não existimos para servir cegamente às regras. E ele finaliza com uma declaração de autoridade que é uau! Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ou seja, ele não está só interpretando a lei, ele está mostrando que tem autoridade para renovar a lei, para revelar o verdadeiro sentido dela. E o sentido é sempre o bem da pessoa. Essa ideia de que a lei tem que servir ao ser humano, bom, isso nos leva para um princípio ainda maior, uma lei que está acima de todas as outras leis. E aqui a gente chega no coração da coisa, a lei do amor. Isso não é uma regra escrita numa pedra, sabe? É um princípio que está gravado no coração. Qualquer regra, qualquer preceito que ignore a caridade e a dignidade de alguém está indo contra essa lei maior. Porque a religião de verdade se baseia nisso, na doação, no cuidado com o outro. Esse quadro aqui ajuda a gente a ver essa virada de chave, né? A gente sai de uma fé baseada em regras rígidas, em coisas externas, e entra numa fé viva, que se baseia no amor, na caridade, na misericórdia. É a diferença entre uma religião, que é uma instituição, e uma espiritualidade, que é um relacionamento. O filósofo Søren Kierkegaard resumiu isso de um jeito perfeito. Ele disse que o amor cristão é puro agir. Não é só um sentimento bonitinho, é ação. É o cumprimento da lei na prática, através do nosso cuidado e do nosso serviço. Ok, se a lei suprema é o amor, então a pergunta de $1 milhão é: quem exatamente a gente tem que amar? E a resposta é radical de tão simples. Essa pergunta, quem é o próximo, é a chave de tudo. Porque dependendo da resposta, o nosso amor pode ser bem grande ou bem pequenininho. E como a gente vai ver, a definição que surge daqui é surpreendente e desafiadora. Para Kierkegaard, de novo, o próximo não é o vizinho de porta ou a pessoa de quem a gente gosta. Não. O próximo é o reconhecimento de que, no fundo, não existe distinção entre uma pessoa e outra. É enxergar a humanidade em todo mundo. Uma igualdade que faz com que todos sejam dignos de amor. Então, quem entra nessa conta? Basicamente, todo mundo. O amigo e o desconhecido, a pessoa que a gente conhece a vida inteira e a que a gente nunca viu. E o mais difícil, até mesmo quem a gente considera inimigo. Não tem exceção. O amor é para todo mundo. Agora, vamos puxar esse fio lá da antiguidade e trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Como é que essa lição nos desafia hoje? A pergunta volta pra gente então. Quais são os nossos sábados hoje em dia? Quais são as regras que a gente cria, as rotinas, as desculpas que nos fecham e nos impedem de estender a mão quando alguém precisa? Pode ser aquele nosso tempo de lazer que a gente protege com unhas e dentes.
nossos planos super bem organizados para o fim de semana. Ou a famosa desculpa do "nossa, agora não dá, tô na correria". Essas são as nossas pequenas leis, os nossos sábados particulares que muitas vezes nos impedem de agir. E assim a gente chega na reflexão final, que é uma pergunta bem direta. Quem é que manda nos sábados da sua vida? São as suas regras, a sua conveniência, o seu conforto? Ou é essa lei maior do amor que sempre nos chama para sair da nossa bolha e servir? A resposta para essa pergunta define o tipo de vida que a gente escolhe levar.